Começando aqui com o que eu chamo de a falácia da Igreja Una, né? Então você acha essa frase aí em diversos grupos de apologistas. Lutero dividiu a Igreja Católica. Quando você ouve que Lutero, ou lê que Lutero dividiu a Igreja Católica, você já pressupõe que havia uma única igreja no planeta inteiro, né? Que só e as pessoas aqui no Ocidente foram colonizados com essa ideia que havia uma igreja só no mundo, a Igreja Católica, e ela sempre foi una e nunca houve nenhuma outra expressão de igreja, ou que houve fora dela é heresia, aceita, ou seja, não é uma igreja, não é verdadeira, não deve ser conhecida nem levada em conta. E aí, no século XVI, veio um monge e dividiu essa igreja única e surgiram as denominações. Então, mais ou menos esse é o pensamento que é propagado pelas pessoas, né? Então, será que é isso mesmo? Então, quero fazer uma retrospectiva, um balanço, um panorama de toda a história, desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade cristã, desde o início. O cristianismo, gente, ele nunca foi uma igreja só, né? O cristianismo, seja ele como movimento, seja ele como religião, seja ele como seja movimento de rompimento com o judaísmo antigo, seja como formação de uma religião nova, diferente do judaísmo, diferente das religiões que existiam no século I anteriormente, ele nunca experimentou uma união institucional ou intelectual, no sentido de haver uma igreja só na Terra. Nem na igreja do Novo Testamento, porque lá a gente já vê que as igrejas são divididas, as igrejas se estão em briga, você tem movimentos e teologias diferentes. Só que nós somos viciados pela história eclesiástica a encontrar a igreja que dá nas ideias que eu acredito e desprezar as igrejas que eu não acredito. Ou seja, em confirmar que só existe uma igreja, aquela que dá na minha doutrina, na minha teologia, aquela que dá na minha ortodoxia. As que não dão na minha doutrina, na minha teologia ou na minha ortodoxia, não casam com ela, eu não considero como igrejas, eu considero como seitas, heresias, outras coisas, né? Então, desde o Novo Testamento, quem é meu aluno aí da minha plataforma de cursos já assistiu, né? Ou quem é aluno das minhas palestras já assistiu minha aula sobre a Igreja de Antioquia, né? Que eu falo que é o cristianismo, né? Ele surge em Antioquia da Síria e ali já surge como um contraponto ao cristianismo jerusalemita, né? Então, se a gente for pegar desde o século I, né, a Igreja do Novo Testamento, a gente já tem aí pelo menos 3 grupos, 3 igrejas diferentes, tá? Que são as igrejas antioquianas paulinas, que vão gerar todas as igrejas, basicamente 70% das cartas e livros do Novo Testamento. As igrejas joaninas, ou as igrejas da Ásia Menor, que têm outra origem, outro modelo que não casa com o antioquiano. E as igrejas jerusalemitas, que não só surgem em Jerusalém oficialmente, originalmente, que são as igrejas de cunho mais judaizante, as igrejas que não aceitam o rompimento com o mundo judaico, querem circuncidar, não aceitam a doutrina da graça, querem continuar seguindo a lei, querem continuar cultuando no templo e não aceitam a salvação dos gentios, a não ser que eles se tornem prosélitos judeus circuncidados. Então, pelo menos no século I, a gente já tem aí 3 grandes grupos no Novo Testamento que nós reconhecemos como igreja, como ortodoxos, né? Porque todos eles vão compor os escritos que a gente tem no nosso cânon do Novo Testamento. Então, antioquianos é tudo que é composto por Paulo, Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Joaninos é o corpus do Evangelho de João e das cartas joaninas e do Apocalipse. E jerusalemitas é o corpus de Pedro, o corpus de Tiago, e de outras cartas neotestamentárias e livros que não entraram no nosso cânon hoje, mas circularam na antiguidade, né?
Então, desde o início, a igreja não era una, e estou falando no sentido institucional, intelectual ou teológico. Desde o início, historicamente, no Novo Testamento, a gente já analisa 3 grandes movimentos que no século II vão se unir, ou vão ser englobados por um movimento maior, tá? Que movimento é esse? Então, se você já é meu aluno, você já estudou isso, você já viu minha palestra, é um movimento em torno da palavra católica, ou um movimento da ideia de catolicidade, né? Por que eu falo disso no século II? Porque o século II, ele vai... o cristianismo ele já vai estar em 3 continentes, e o cristianismo já vai estar em todas as classes econômicas, sociais, políticas do Império Romano. O cristianismo já vai estar fora do Império Romano, né? Indo aí de Londres até a Índia. No século II, o cristianismo ele vai estar sofrendo também diversos problemas por conta desse crescimento, seja questão idiomática, teológica, cultural, social, e seja também a questão das perseguições, seja também a questão das heresias e dos problemas internos, dissensões, divisões, igreja dando golpe interno e cismando, como a de Corinto, na carta de Clemente, gente ganhando dinheiro em cima das igrejas, como a gente vê na carta da Didaquê. Então, as igrejas no século II, o cristianismo, a gente pode botar assim, ele tinha tudo para desaparecer, para acabar. Porque além da perseguição interna, você tem da perseguição externa, você tem as divisões internas e todos os problemas. E é aí que surge essa ideia de catolicidade, né? Que a gente vai ver em Inácio de Antioquia, ali na segunda metade do século II, ela se espalhar. Que é o quê? É o oposto do que se entende como Igreja Católica Romana hoje. Então, se eu posso tentar explicar esse ideal de catolicidade, o ideal de catolicidade, gente, ele é exatamente o contrário do que o catolicismo romano militante, né, que esse coachlicismo da internet fala. Por quê? O que é esse ideal de catolicidade que você vai ver nos pais da igreja a partir da segunda metade do século II em diante? É a ideia que a igreja, ela está no mundo inteiro. O que é a palavra católico? Da onde vem essa ideia? Cat rola, segundo todo, segundo a diversidade. A ideia é que o Império Romano é o Império Católico, é o Império que está nos 4 cantos da Terra, ou dos 4 ventos, né? Ou dos 4 pontos cardeais. Então, o Império Romano, ele era um império que alcançava todos os povos e de certa forma, respeitava a diversidade dos povos. A ideia de trazer a palavra católica para representar esse movimento que vai surgir no século II você pode ser um cristão egípcio, você pode ser um cristão siríaco, você pode ser um cristão romano, você pode ser um cristão indiano, tá? E você tem a sua igreja, você tem a sua liderança, você tem a sua forma de culto, você tem a sua forma de liturgia, você tem a sua forma de ser, né? Mas toda essa forma de ser dessas várias igrejas, elas formam um corpo espiritual, né? Por que a ideia de catolicidade? Para contrapor exatamente os grupos gnósticos, né? As igrejas gnósticas que se diziam ser a verdadeira igreja e todas as outras que não eram gnósticas falsas. Os gnósticos, eles eram diversos grupos também, diversas igrejas, cada uma elencando para si um apóstolo específico que Jesus teria dado a verdade para ele. Então, para contrapor as igrejas gnósticas e as igrejas judaizantes, que vão dizer que não são igreja, nem talvez usasse esse termo eclésia, mas eles eram Israel, né, ou a continuidade de Israel, ou o novo Israel, seja as igrejas judaizantes, seja o grupo dos nazarenos, que se espalha pela Pérsia, por exemplo, não há reconhecimento de outras igrejas na Terra. Todas as outras igrejas são heresias, são falsas, e só a minha igreja de Maria Madalena, a minha igreja gnóstica de João, a minha igreja gnóstica de
de Tomé, a minha igreja gnóstica de sei lá do que, é verdadeira e todas as outras são falsas. Então, quando surge essa ideia de catolicidade, não tem nada a ver com Roma, nem tem nada a ver com o apóstolo Pedro, tá? Tem a ver que, apesar de todas as diferenças, de todas as igrejas da Terra que são representadas pelos apóstolos, que são diferentes, pelos evangelhos, que são diferentes, a gente forma um corpo, né? Um corpo de Cristo. Então, a ideia basicamente é essa, né? Em primeiro lugar. Então, isso é o contrário de dizer que a igreja é romana, ou que a igreja é petrina, ou que a igreja toda se submete a uma cabeça só em Roma. Pelo contrário, todo ideal de catolicidade, inclusive das igrejas da Europa, tá? O bispo de Roma é o bispo de Roma, não é o bispo de Cartago, não é o bispo de Lyon, não é o bispo de Córdoba. Cada bispo tem a sua igreja. Lucas, mas e os patriarcados? Essa ideia dos 5 patriarcados antigos, isso aí gente, isso foi criado, tá? A partir do século IV. Antes do século IV não tem patriarcado, tá? Antes do século IV não tem patriarca latino, nem patriarca copta, nem patriarca antioqueno. Isso tudo vai sendo desenvolvido e a partir do século IV vão surgindo, né, esses patriarcados oficiais, exatamente porque você tem a imperialização do cristianismo e você precisa dividir e dar ordem para essas igrejas, né? Então, primeiro ponto aqui. Até aí vocês estão me entendendo? Tá tudo certo? Diz para mim, eu estava ouvindo aqui um zunido que desapareceu. Ok? Ninguém pode me dizer? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Enquanto ninguém diz, deixa o like. Se inscreve no canal, gente. Por favor, manda essa live. Bota no grupo do WhatsApp, no grupo do Instagram e por aí vai. Então, vamos continuar aqui. Tudo bem. Então, quer dizer que a partir do século II surgiu um movimento de catolicidade, né, de procurar uma unidade? Sim. E essa unidade ela tinha como pontos fundamentais o cânon, ou seja, a formação do cânon do Novo Testamento, a doutrina da sucessão apostólica, a hierarquia funcional para combater as outras igrejas com hierarquias que eram consideradas ruins. Lembrando que a doutrina da sucessão apostólica ela é criada, ela não é orgânica. Tá? Ela é criada exatamente para combater gnósticos e judaizantes que vão escolher outras vias doutrinárias que não eram as cristãs das igrejas originárias que se conheciam, né? E essa catolicidade que vai surgir no século II, ela sempre foi una? Não, gente. Mesmo as igrejas que se chamavam Igreja Católica, elas se excomungavam entre si e estavam sempre em cismas e excomunhões mútuas. Infelizmente, você já vê, por causa da data da Páscoa, a Igreja de Roma excomungando a Igreja de Alexandria, no século II. Né? E a cada grande sínodo, a cada grande concílio ecumênico, um novo cisma acontecia e novas igrejas surgiam. O problema, gente, é que sempre vai chegar nos livros que você lê ruins, o cisma fulano, cisma ciclano, cisma beltrano, a heresia tal, a heresia não sei o quê, nunca o nome igreja, nunca o nome igreja de fulano, igreja de ciclano, nunca o nome igreja católica da nação tal, igreja da região tal, igreja do povo tal, mas sempre o nome seita e heresia, porque a gente é viciado da história eclesiástica, que vai sempre dizer que quem não dá na denominação ou na doutrina que você concorda ou adere, é seita ou heresia, nunca é igreja. Igual se eu perguntar para esses coach-tólicos da internet o que eu sou protestante, eles vão dizer, você é um herege, você é um cismático. Mas a igreja protestante não são um monte de igreja, não é um movimento de igrejas, não, é cisma e herege. Então, se daqui a 1000 anos esses coach-tólicos vencessem, a minha denominação
desapareceria do mapa ou entraria como nota de rodapé em algum lugar falando a seita, seita metodista, batista, restauracionista, a heresia do Lutero, a heresia do, sei lá, do Spener. Seria assim. Então, da mesma forma que as informações foram manipuladas, a gente acaba perdendo a dimensão dessa gigantesca quantidade de igrejas que haviam, né? E aí eu separei. Século I, a gente pode falar, né, pelo menos desses três, né, antioquianos, joaninos, jerusalemitas, que nós consideramos a igreja do Novo Testamento. Na verdade, não era a igreja. É a mesma coisa que você falar hoje que um metodista, um adventista e um assembleano são a mesma igreja. Se você fala, não são, a gente discorda, a gente até se reconhece como irmão às vezes, mas não é a mesma igreja. É nesse sentido. Século II, eu quero trazer aqui os grandes movimentos que não estão dentro da catolicidade, montanistas, ebionitas ou judaizantes em geral, que também acreditavam em Cristo, também seguiam alguns textos do Novo Testamento, mas não deram na ortodoxia, né? E os gnósticos, que, gente, se eu fosse comparar em tamanho, em peso, as igrejas gnósticas no século II e III, eu compararia com o neopentecostalismo, que é um movimento global, gigantesco, né? Então, nós concordamos com a doutrina deles? Não, mas isso deu em alguma ortodoxia, alguma igreja? Não, mas não deixou de existir, de ser outras igrejas que não eram fechadas com o movimento de catolicidade, que vão ser também, no caso dos montanistas, absorvidos e no caso dos ebionitas e gnósticos, rechaçados e vão desaparecer. Sempre lembrando que do gnosticismo muita coisa do gnosticismo vai entrar no cristianismo do século IV, do século V, do século VI, né? Mas dos judaizantes vai desaparecer, com exceção de alguns movimentos que vão para a Arábia Saudita, que vão para os desertos palestinos, sírios e persas, tá? Mas isso aí é assunto para quem é meu aluno lá, não vai dar para falar aqui. E dentro dois movimentos católicos, ou do movimento católico, ou do movimento catolicidade. Você já tem os cismas, que é o cisma de Novaciano, o cisma donatista e o cisma pauliciano no século III. Então, no século III, esquece o montanista, que continuou, e bionita, que continuou, e gnóstico, que continuou. No século III, além de montanistas, ebionitas e gnósticos, você tem o movimento da catolicidade rompendo, né, em novacianos, em donatistas e em paulicianos, ou seja, um no Ocidente, outro no mundo africano oriental e outro no mundo siríaco, né? Então a gente tem aí três grandes igrejas que não eram heresia antes, nem eram juntas, que agora romperam porque não concordam com os caminhos que a catolicidade tomou durante as perseguições. E do caso dos paulicianos, não concordo mesmo com a teologia, que a galera tá muito romanizando a teologia e a igreja, adaptando. No caso dos paulicianos, a igreja está se adaptando demais ao mundo romano e a gente está no mundo anterior ao mundo romano, que é o mundo aramaico ou siríaco, né? Vamos continuar aqui. E aí eu estou falando só dentro do da igreja, do movimento de catolicidade. Porque se eu falar aqui igreja católica, as pessoas vão, não, a igreja católica apostólica romana de Papa, de Pedro. Não, gente. Catolicidade é todas as igrejas que concordam agora com a sucessão apostólica, que concordam com o cânon do Novo Testamento e do Antigo, que concordam com uma teologia ortodoxa básica, tá? Eu estou falando de todos? Não, gente. Não estou falando dos grupos modalistas que vão romper e vão seguir igrejas próprias. Não estou falando de grupos subordinacionistas que vão romper e vão fazer igrejas próprias. E não estou falando, por exemplo, das brigas que ocorrem, por exemplo, na igreja de Roma, em Roma. Então, na igreja de Roma, no século II, já tinha duas igrejas romanas, com dois bispos,
ambos se dizendo ter sucessão apostólica petrina e cada um seguindo o seu caminho, porque discordavam teologicamente de questões de rigor moral, de disciplina eclesiástica, de pecado, a questão dos lapses, né? Aqueles que durante as perseguições negaram a Cristo, agora querem voltar para a comunhão. Então, além dos novacianos e além dos donatistas, tá? Que realmente fizeram grandes igrejas que vão durar até talvez o século V. Lucas, eu nem sabia que eles duraram. Eu pensei que fosse só com o Novaciano, só com o Donato. Não. Duraram séculos. Além disso, a própria Igreja Romana ela já teve... E eu estou falando do grande cisma do Ocidente no século XV, não. A Igreja Romana, a Igreja em Roma já teve 2 bispos, ambos se dizendo a verdadeiro sucessor de São Pedro. Já desde o século II tem esses cismas. Na Igreja de Antioquia também, na Igreja de Alexandria também. Esses eu nem estou falando, tá? Porque são cismas até mais curtos. Mas o documento mais interessante é o Panarion do Epifânio de Salamina. Epifânio de Salamina foi um teólogo cristão da antiguidade que ele, nesse documento, ele cataloga mais de 70 grupos cristãos, tá? Que ele ou foi e viu, ou que ele leu cartas e tratados teológicos de grupos cristãos, tá? Que ele considera como hereges. Lembrando que o Panarion, gente, são 80 grupos, sendo que alguns são coisas do mundo judaico e algumas distorções que ele faz para caber dentro da lógica estética de poema que ele construiu, o Panarion. Mas, assim, ele cita mais de 70 grupos. Gente, eu estou falando de uma época que o cristianismo não era de 2 bilhões de pessoas. Talvez nem de 10 milhões de pessoas. Então, até o século IV, só de grupos rompidos com a igreja de Epifânio, já tem mais de 70. Tá? Isso, gente, para vocês entenderem que o cristianismo, no momento que ele se expande muito, as igrejas vão tomando corpo, ideias, doutrinas próprias. Algumas rompem mesmo, brigam, excomungam, e outras só surgem e saem por aí e nem brigam com ninguém, mas também não concordam em algumas coisas. Igual a gente pode falar do movimento protestante ou do movimento evangélico. Quantas são as denominações? Ninguém sabe. Agora, se você bota um evangélico na frente do outro, ele chama de irmão, tá tudo certo. Então, só no Panarion você tem mais de 70 grupos catalogados. E eu tô falando, gente, de grandes grupos e só tô dando uma passagem. Se você quiser se especializar, compreender profundamente a história da igreja, você vem estudar comigo. E aí, eu falei até o século IV, né? No século IV, o que vai surgir? A imperialização ou a estatização do movimento cristão. Então, a gente vê que reinos como a Armênia, Etiópia, ou Aksum na Etiópia, Ibéria ou Geórgia, eles vão se tornar reinos cristãos e depois o Império Romano. Em 380, vai se tornar o Império Cristão. E a partir de Constantino, que não transformou o Império Cristão, mas começou a imperializar a igreja e trazê-la para o aparelho de Estado, né? Aí as igrejas dentro do Império Romano vão começar a absorver a técnica política ou a ideia política romana para organizar a sua estrutura política eclesiástica. Então, as igrejas vão começar a se dividir em dioceses, os bispos vão começar a governar sobre áreas que eram as antigas prefeituras romanas. Então, a igreja vai se imperializar, tá? No século IV, né? E aí que vai surgir, não no século IV, mas mais tarde, essa ideia dos 5 patriarcados, né?
que não eram, né, só 5, mas você tinha patriarcado em Seleucida, aqui nesse fonte, você tem Armênia, tem patriarcado no Turquistão, enfim. Mas a história oficial é sempre deturpada, né? Então, as igrejas que venceram isso tudo, né? E a igreja as igrejas que vão se imperializar, lembrando, gente, que Constantino não criou a igreja católica, nem criou igreja nenhuma. Constantino trouxe para o aparelho de Estado todas as igrejas e tentou dar uma organização para elas, ou tentou que elas auto se organizassem através, por exemplo, dos grandes sínodos ou do Concílio de Nicéia, né? Quando essas igrejas no Concílio de Nicéia se auto-organizam, e o Concílio de Nicéia, gente, as pessoas acham que é só para combater o arianismo. Não, o Concílio de Nicéia é para que as igrejas resolvessem todos os problemas de divisões que elas já tinham. As divisões e cismas da igreja de Antioquia, o donatismo no Egito, o milicianismo também no Egito, o novacianismo que estava já se espalhando pelo mundo inteiro, fora os movimentos colucianistas ou arianos, né? E quando aqueles bispos e presbíteros que estavam no Concílio de Nicéia e diáconos acordarem numa ideia sobre eclesiologia, sobre doutrina, o que eles vão fazer? Vão sufocar, né, e acabar, expulsar e perseguir todos que não concordavam. E é por isso que essas igrejas dentro do Império Romano e em partes fora do Império Romano vão desaparecer, né? Esses grupos todos, né, vão acabar sendo cada vez menores. Todos os bispos e presbíteros e diáconos e teólogos e monges que seguirem essas ideias vão ser excomungados, depostos dos seus cargos, expulsos das suas igrejas, e aí você vai tendo uma uniformização, tá? Você vai tendo uma uniformização no Império Romano, fora do Império Romano, a partir do século IV, tá? Mas aí a minha pergunta: a catolicidade imperial era una? E aí eu vou falar que não, porque mesmo com essa uniformização e essa tentativa cada vez maior de dar um rosto ou fazer uma igreja só, ninguém nunca conseguiu, nunca aconteceu, a gente vai ter os cismas mesmo assim. No Concílio de Nicéia, que é a primeira dessa tentativa de uniformidade, ainda que dentro do ideal de catolicidade, ou seja, ninguém estava se submetendo ao bispo de Roma no Concílio de Nicéia. O Papa não foi no Concílio de Nicéia. O Papa não foi em concílio nenhum dos antigos, né? Os papas só foram nos concílios ocidentais, né? Que já não eram concílios ecumênicos, eram concílios europeus, né? Mas, enfim, quando se fala de 21 concílios, só aliás, se falar de 21 concílios, só o de Nicéia é ecumênico, nenhum mais outro é, mas enfim. Em Nicéia a gente tem o cisma que continua, né, pauliciano, que são os cismas das igrejas siríacas, o cisma meleciano, que é um cisma das igrejas do Egito, né, e o cisma colucianistas, ou seja, Ário foi condenado? Foi, mas Ário não é o líder da doutrina. Eusébio de Nicomédia vai manter a doutrina que seria a ariana, mas eu chamo de colucianista porque é a doutrina dos companheiros de Luciano, né? O Luciano de Antioquia provavelmente é o fundador dessa corrente subordinacionista. Se você quiser saber mais sobre isso, especificamente que eu estou tratando nesse slide aqui, faça o meu curso de concílios ecumênicos, tá? Ponto a ponto, pessoa a pessoa, doutrina a doutrina explicada, igreja a igreja, tudo que estou falando aqui está no meu curso de concílios ecumênicos. Beleza. No primeiro concílio de Constantinopla, que é o segundo concílio ecumênico, a gente já tem aí mais cismas. Anomoeanos, homoisianos, macedonianos e apolinaristas. Ah, Lucas, isso aí não são correntes teológicas? Sim, as correntes teológicas, elas se
concretizam em igrejas que vão seguir essas ideias. E, literalmente, se você tiver um bispo homosiano ou macedônio, que era bispo, ou apolinário, que era uma liderança teológica, ou, enfim, esse bispo vai fazer com que as igrejas que estão debaixo do seu poder sigam essa ideia. E os bispos que forem nicenos, ou seja, que discordarem de todas essas ideias que eu estou colocando aqui, vão romper. E aí, se você tiver uma igreja em Antioquia, em Alexandria, em Nicomédia, em Cesareia, que tenha um bispo que concorde e outro que discorde, o que eles vão fazer? Romper, e cada um vai ter seu grupo de igrejas. Então, nesse século IV, né, desses 2 primeiros concílios ecumênicos aqui, a gente já tem várias igrejas rompendo com a unidade e cada uma seguindo seu caminho em tempos, tá? Em tempos, porque depois essas igrejas vão ser absorvidas por movimentos maiores, né? Continuando. E dentro da catolicidade do século V, aí, meu amigo, esquece aquela história do grande cisma do Oriente, sabe, de 1054? Esquece essa história que o cisma das igrejas orientais foi em 1054. Isso é mentira. O grande cisma do Oriente, os grandes cismas do Oriente, que aí sim a catolicidade vai romper para sempre, vão ser entre os concílios de Éfeso e Calcedônia, né? Que primeiro vão romper as igrejas siríacas da escola de Antioquia. Ah, mas são pequenas igrejas, igual eu ouvi o podcast outro dia. Gente, as igrejas da escola de Antioquia, que nessa época aqui nem estavam com a sede em Antioquia, mas com a sede na Pérsia, em Nínive, em Seleucia da Ctesifonte, ou na Síria Oriental, em Edessa, ou na Índia. Essas igrejas já estavam encaminhando para a Ásia Central, e são igrejas que são as primeiras igrejas que chegaram na China. Ou seja, o mapa da influência dessas igrejas da escola de Antioquia, igrejas siríacas da escola de Antioquia, porque você tem as igrejas siríacas da escola de Alexandria, você tem as igrejas siríacas calcedonianas. Lucas, é muito confuso, faz meu curso de cristianismo orientais, está tudo explicado lá. Gente, o mapa de alcance dessas igrejas é muito maior que a Europa e a Ásia Menor. Então, se você pegar o local de alcance e influência das igrejas siríacas, que romperam com as igrejas do Império Romano, é muito maior do que o tamanho do alcance das igrejas do Império Romano, das igrejas dentro da catolicidade, tá? Em primeiro lugar. Depois você tem o rompimento das igrejas miafisitas, ou seja, que vão seguir a escola de Alexandria, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ficar pequeno. Então, ó, aqui, gente, eu tô trazendo para vocês. Opa, tá tendo superchat aqui. Daqui a pouco eu leio o superchat. E se vocês quiserem mandar superchat aí, eu vou ler. E vou tentar responder, tá bom? É que eu ativei o superchat acho que hoje ou ontem. Nunca ganhei dinheiro aqui no YouTube. Tô até feliz. Então vamos lá. Esse aqui é o templo da igreja assíria do Oriente, né? A igreja assíria do Oriente, hoje ela se chama Igreja Católica Apostólica Assíria do Oriente, porque ela diz que ela é a verdadeira igreja católica apostólica, porque ela tem a real sucessão petrina, porque é a sucessão antioquena. Essas igrejas, elas se espalharam pelo mundo oriental em direção à China, né? E foram, durante muito tempo, a maior igreja do mundo em alcance, missionariedade e tamanho. Tá? Possivelmente, em algum determinado tempo antes ali
do século VII, ela foi a maior igreja do mundo. Ela é uma igreja oriental que não tem comunhão com nenhuma outra igreja, nem com as miafisitas, nem com as calcedonianas e nem com a Igreja Católica Romana, tá? Esse templo, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, porque ela também está no Ocidente. Aqui a gente tem o Patriarca Sírio. Esse templo, se eu não me engano, é na Síria ou no Iraque. Eu não lembro de onde eu baixei. Aqui são vários presbíteros, né, da igreja, né? E aqui é a igreja assíria na Índia, porque na Índia os cristãos, que são conhecidos como os cristãos de São Tomé, ou seja, eles foram plantados pelo apóstolo Tomé. Então, eles têm como identidade tomazina, ou seja, o apóstolo Tomé, e a igreja assíria na Índia, além de seguir o rito tomazino, que é um rito siríaco adaptado ao mundo indiano, ela também tem milhões de seguidores. Essa igreja assíria, ela tem um ideal muito parecido com o ideal da Igreja Católica Romana, no sentido que ela se divide com a cultura das nações onde ela chegou. Então, você tem uma igreja específica para sírios, para indianos, para persas, enfim, e por aí vai. Mas isso aí você faz o meu curso de igreja oriental para você entender. Aqui, gente, já está uma igreja miafisita que também é siríaca, que é a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, que eu entrevistei, inclusive, um dos seus presbíteros aqui no país, em São Luís do Maranhão, Padre Pablo. Então, você pode ver essa entrevista aqui, que é muito interessante. Também rompeu com a catolicidade. Aqui é a Igreja Siríaca Ortodoxa na Índia. Você vê que são milhões de cristãos indianos. Lucas, mas lá não são os cristãos de São Tomé? Sim, mas eles se dividem em cristãos de São Tomé. Assírios, siríacos, calcedonianos, e tem calvinista, tem pentecostal, tem católico romano, tudo de São Tomé, mas o rito, o guarda-chuva é o tomazismo. Aqui é a igreja copta, né? Lucas não falou até agora, tá aí. Patriarca copta aqui no centro, inaugurando. Eu acredito que ele estava inaugurando, fazendo uma grande celebração nesse templo aqui, com diversos abades e presbíteros e diáconos coptas. Foi um evento muito importante. Também a igreja copta, todas essas são igrejas, gente, que surgiram no século I, tá? Surgiram com as expansões apostólicas originais, ou das famílias cristãs originais, ou dos movimentos missionários cristãos originais. Nenhuma delas está em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana. E nem estão em comunhão com a Igreja Ortodoxa, porque você acha que a Igreja Ortodoxa são eles não são a Igreja Ortodoxa que rompeu em 1054. A Igreja Ortodoxa que rompeu em 1054 é outra igreja. Eu vou falar daqui a pouco. Aqui a gente tem os cristãos etíopes, também miafisitas, né? E a igreja da Etiópia. A Etiópia é a segunda nação do mundo, segundo reino do mundo a se tornar cristão. Não é católica, não é ortodoxa no sentido do rito bizantino, calcedoniana. Ela é fruto da igreja copta e ela também é uma igreja. Aí está uma das celebrações que os etíopes fazem bastante ao ar livre, que são lindas, né? Muito coloridas, e se você quiser saber, é só fazer meu curso de cristianismos orientais. Eu estou falando de igrejas que não estão em comunhão nem com a ortodoxia bizantina, nem com as igrejas calcedonianas, nem com a igreja católica romana, ou seja, não estão em comunhão com a catolicidade do império a partir do século IV e V, tá? Vocês dizerem que só havia uma igreja na Terra, hein? E aqui a igreja armênia, né, que é o primeiro reino do mundo a se tornar cristão. Aqui a gente tem o patriarca armênio com bispos, né? E você vê exatamente o que? A diferença nas roupas, na etnia dessas pessoas, na cor da pele, no formato do rosto, no tipo de templo. Não dá para dar aula de cristianismos orientais aqui hoje. Se quiser, faz o curso, né? Bem, deixa eu
dar um pause aqui para tomar um chá. E vamos ler os superchats. Estão dando para ver aí tudo tranquilo. Primeiro superchat aqui do Júnior. Quando se fala nos heresiarcas, parece que omitem que eles lideravam comunidades inteiras, como se fossem apenas indivíduos isolados. Exatamente. Omitir isso é omitir seus seguidores, omitir que eles formaram igrejas, ou talvez eles fossem mesmo das igrejas certas. Pimentinha aí. Né? Então, os heresiarcas, eles só são heresiarcas porque eles tinham muitas igrejas, ou tinham influência, ou faziam parte de movimentos de igrejas gigantescas. Por isso, cara, tão famosos deveriam e tão marcantes que entraram, pelo menos, na história eclesiástica. Muitos não entraram. Esses 70 grupos aí que o Panarion narra, o Epifânio narra no Panarion, talvez 50 a gente não tem nada, só que ele catalogou. Outros 10 são muitos que eu citei aqui. Né? O Jonas está perguntando onde consigo fontes de que os papas apoiavam. Gente, a indulgência é papal. Não é que os papas apoiavam a indulgência. É eles que liberavam a indulgência. Porque só os papas poderiam liberar o perdão, esse certificado. Qualquer livro sério. Aliás, qualquer livro de Idade Média, qualquer coisa. Entra aqui no meu vídeo, Livros de História da Igreja. Escolhe qualquer livro do Unité que você vai ver essas informações lá. E o Ian aqui está sempre falando, né? Não sei qual é o debate aqui que eu não estou vendo, mas Papa de Alexandria. É porque, gente, o Patriarca de Alexandria também é chamado de Papa, né? Então, Papa não é uma coisa dos romanos. Papa é também dos coptas. E o Papa copta não é católico romano. O Papa copta é alexandrino e não está em comunhão. Né? Ok? Vamos lá. Vocês estão vendo quantas coisas, quantas igrejas, quanto movimento, quanta tonelada de coisa. Né? Vamos continuar aqui. E aí, cada igreja dessa vai entender que manteve a catolicidade. Então, os assírios vão falar, não, nós aqui somos a igreja católica. Os miafisitas vão falar, não, nós é que somos a verdadeira igreja católica sucessora dos apóstolos. Os bizantinos e romanos vão falar, não, nós é que somos a verdadeira igreja católica. E aí? Cada um dizendo ser sucessor verdadeiro dos apóstolos. Cada um dizendo ser verdadeira ortodoxia. Cada um dizendo ser verdadeira igreja na terra. Você já ouviu falar de todas essas igrejas que eu disse aqui? Se você não ouviu falar, é porque você está colonizado pelo pensamento da história eclesiástica. Lavaram seu cérebro, passaram água sanitária e você nem sequer sabe da existência disso tudo. Terrível, né? Mas, enfim. Aí, pós-catolicidade imperial, Idade Antiga, a gente tinha igrejas que se reconheciam como irmãs católicas. A Igreja Católica Romana e as igrejas calcedonianas. Tá? Ou aqui no Brasil, a Igreja Ortodoxa. Que se reconheceu que deram que deram nos nossos livros, né? Porque os assírios têm a sua própria entendem que são a verdadeira catolicidade, que são os herdeiros das igrejas dos apóstolos que se perderam para o Império Romano. Os miafisitas, né? Coptas, armênios, etíopes, siríacos ortodoxos, eles dizem que são a verdadeira catolicidade que se perdeu pelo Império Romano, que o Império Romano se desviou. Todo mundo que está
concordando com o Concílio de Calcedônia, é herege. Não, e não é a igreja verdadeira, vai todo mundo para o inferno. Só lembrando, né, que é isso aí, eles não têm comunhão. Vai todo mundo para o inferno. Que não concordar com a igreja deles, igual os católicos falam hoje. Se você não está na igreja católica romana, você vai para o inferno. Os católicos, entre aspas, os católicos coaches, olavistas, ricardistas, dombosquistas, enfim. Mas até o século XII, a gente tinha a igreja romana ligada com as igrejas calcedonianas. Lucas, por que você está falando até o século XII? Porque o cisma de 1054, ele não foi o cisma total. Também não foi o primeiro cisma. A igreja romana e a igreja de Constantinopla, a igreja ortodoxa calcedoniana em Constantinopla, já não se bicam, já se atacam e já se excomungam, pelo menos aí, há uns 200 anos. Porque em 1054 houve o cisma. Não. Em 1054 foi o mega cisma. Alguns anos depois, eles... porque o pessoal não fala, o pessoal é ruim de história. Eles retornam e depois o cisma é confirmado pelas outras igrejas calcedonianas que não de Constantinopla. Então, até o século XII é realmente que esse cisma ele se concretiza. Então, não foi em 1054, agora acabou. Se arrasta, às vezes concilia, quando tem algum problema islâmico maior, às vezes, e aí depois briga, mas até o século XII realmente rompeu tudo. E aí, gente, a igreja romana, a igreja católica romana, vai começar então a se dizer como a igreja verdadeira. E o bispo de Roma, o único sucessor dos apóstolos, e quem não estiver na igreja católica romana vai para o inferno. As igrejas calcedonianas, ortodoxas, porque não é só a igreja de Constantinopla, você tem as igrejas calcedonianas na Síria também, no Egito também, na Ásia Menor inteira também, e no Ocidente também, no leste europeu e em outros lugares. E também elas vão dizer, não, só quem estiver debaixo da gente aqui é salvo, os outros vão para o inferno, são hereges, são cismáticos, então todos os católicos romanos são hereges cismáticos, até o dia atual, tá? Por quê? E aí vale a pena dizer, a Igreja Católica, oficialmente, mudou essa ideia no Vaticano II, isso acabou. O fato de você não ser católico romano não te faz um condenado para o inferno. Isso acabou no Vaticano II. Se alguém diz isso hoje na internet é porque esse que é o herege católico para o católico. As igrejas orientais não passaram por esse processo. Então, oficialmente, nas igrejas orientais, se você não faz parte, não fecha com aquele ideal conciliar, você vai para o inferno. Lucas, mas tem bispos orientais, monges orientais, abades, presbíteros orientais que não acreditam nisso, que são ecumênicos. Existem, mas oficialmente não é assim, diferente do catolicismo romano, que oficialmente o protestante, o oriental, ele não vai para o inferno, né? Só não é católico. E eu até coloquei aqui, né? Essas igrejas aqui que vocês veem da catedral com formato de doce, de bombom, as igrejas russas, né? Gregas, que são as igrejas ortodoxas calcedonianas, né? São essas que rompem aí em 1054, tá? Essas não têm comunhão com os assírios, nem com os miafisitas, nem com a igreja católica. E tudo isso eu estou falando para o cara chegar e ter a coragem de dizer que Lutero dividiu a única igreja da Terra em 1054, em 1517.